A paz, queridos, tudo bem? Sou o seu irmão em Cristo, Edson. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós, nesse trimestre, estamos estudando a nossa revista que traz como título Adoração, Santidade e Serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. A nossa lição de hoje é a lição de número 10, do dia 2 de setembro de 2018. É o terceiro trimestre de 2018. A nossa lição, ela traz no título Ofertas Pacífica para um Deus de Paz. É a lição de número 10. Vamos falar sobre ofertas pacíficas para um Deus de paz. Sou seu irmão Cristo Alba Edson Gomes Livramento. Pela misericórdia de Deus, sou um dos professores da nossa EBD, da nossa igreja local. Estamos dando aqui continuidade aos nossos estudos. Bom, vamos à frente. O nosso textuário nos traz o seguinte. Textuário. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Hebreus, capítulo de número 13, versículo 15. A verdade prática vai nos dizer: o crente oferece sacrifício pacífico a Deus quando pratica e semeia a paz. Quando pratica e semeia a paz do Senhor Jesus Cristo em poder do Espírito Santo. Muito bem. Como de costume, eu vou fazer um comentário aqui no textuário, no qual eu chamo de versículo-chave, e o versículo-chave da nossa lição. Quando o textuário nos diz que oferecemos sempre por ele, a Deus, está falando da pessoa de Cristo, por ele, a Deus. Nós oferecemos por Cristo a Deus sacrifício de louvor. Louvado seja o nome do Senhor. E o fruto dos lábios que confessam o nome, que confessam o seu nome, o nome de Jesus. É o que nós temos que fazer sempre. Os nossos lábios testemunham, professar, louvor, sacrifício de louvor a Deus. E por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando isso porque agora vou estar lendo a verdade prática e aí a gente conclui esse raciocínio. Aí na verdade prática diz que o crente oferece sacrifícios pacíficos a Deus. Quando? Poderia ter uma pergunta aqui. Quando? Quando ele pratica e semeia a paz. Quando ele pratica e semeia a paz. Que paz é essa? A paz do Senhor Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. Irmão Edson, mas todo crente não deveria semear realmente essa paz? Sim, meu amado. Sim, deveria e deve semear. Mas infelizmente, existem pessoas no nosso meio que infelizmente não têm paz. Não semeia esta paz. A partir do momento que eu semeio esta paz, que eu sou pacífico, então eu estou louvando a Deus com sacrifício de louvor, que é o assunto do nosso textuário. Mas quando isso não acontece, que eu murmuro, que eu falo mal
do meu irmão, que eu falo mal do fulano de tal, do irmão tal, a igreja tal, pastor tal, eu estou, infelizmente, emprestando os meus lábios para o mal. E quando eu empresto os meus lábios para o mal, eu não estou semeando paz. Eu não estou semeando a paz de Cristo. Certa feita, o Senhor Jesus deu umas instruções para os seus discípulos para que eles fossem para determinado lugar para pregar o evangelho. Foi quando ele enviou eles ali de 2 em 2, ele diz: olha, vocês vão, entra na cidade, entra na casa, chegando em determinadas casas, vocês saudam com a paz seja convosco. Se eles receber a paz, muito bem, se não receber, volta para vocês. E ele ainda diz mais o seguinte: em tal casa, em tal cidade, vocês não retornem. Sacudam a poeira dos vossos pés. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, essa é a paz que excede todo entendimento, quando nós estamos na pessoa de Jesus Cristo. Como cristão, nós devemos ser pacificador. Na verdade, a paz, esse sacrifício da paz, o Senhor Jesus mesmo falou nas bem-aventuranças, né? É um dos assuntos que ele tratou nas bem-aventuranças. No capítulo 5, de Mateus, no Sermão da Montanha, quando ele fala lá sobre as bem-aventuranças. Louvado seja o nome do Senhor. Não me lembro agora exatamente qual é o versículo, mas ele fala lá nas bem-aventuranças sobre esse sacrifício de paz. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Muito bem, vamos adiante. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Levítico, no capítulo de número 7, e o versículo de número 11 ao 21. Tá? Não vou estar lendo para ganharmos tempo, como de costume, mas você pode aí estar tirando as conclusões aí, lendo. Caso isso não aconteceu, faça agora, porque é uma leitura que irá trazer bastante entendimento para o desenvolvimento da nossa pré-aula, da nossa videoaula. Muito bem. Nós temos aqui 3 objetivos específicos na nossa lição. O primeiro objetivo específico é mostrar a excelência da oferta pacífica. Então nós vamos estar aqui mostrando durante a nossa lição. No primeiro tópico da nossa lição, nós vamos mostrar a excelência da oferta pacífica. No segundo tópico da nossa lição, nós vamos discutir a respeito da oferta pacífica na história sagrada. E o terceiro tópico da lição, que é o terceiro objetivo específico, nós vamos compreender a oferta pacífica na vida diária, ou seja, na vida atual, hoje. Como está sendo feita como estamos fazendo esta oferta, se nós estamos sendo pacíficos, pacificadores, se nós estamos realmente louvando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Muito bem. Na opinião do professor, como de costume, está aqui, também não vou ler, mas você pode tirar aqui suas conclusões. Como eu falei na lição passada, o intuito nosso não é mostrarmos conhecimento, mas nós recebemos uma revista para ser estudada. E uma vez estudando esta revista, nós precisamos organizar o nosso método de dar aula, para que os nossos alunos, e você como professor, professora da Escola Bíblica Dominical também, assistindo às nossas aulas, você pode também organizar o texto, né?
A gente faz uma síntese, uma base, mas você pode estar organizando o texto para levar na sala de aula para a melhor compreensão dos seus alunos, dos nossos alunos, não é mesmo? Então, aqui na opinião do professor, eu disse o seguinte: as ofertas pacíficas. Veremos a beleza deste sacrifício no culto levítico, os tipos e os objetivos de tais ofertas. Em geral, tais sacrifícios eram relacionados como forma de gratidão por algum favor recebido, como, por exemplo, a cura de uma enfermidade. Mediante a gratidão, a comunhão com Deus era fortalecida e renovada. Sejamos gratos a Deus pelo que Ele é e por tudo que tem feito por nós, oferecendo-nos vidas como sacrifício vivo, santo e agradável. Tá certo? Acabei lendo a opinião do professor, resumindo como eu falei, como eu disse aqui, da organização do texto na qual eu fiz. Muito bem. Vamos adiante, amados. A nossa introdução nos diz o seguinte, na introdução: adoremos a Deus como ofertas pacíficas. Ofertas pacíficas, quando? Quando nos apresentemos diante dele com o propósito de render-lhe graças por todas as bênçãos recebidas. Ou seja, a nossa introdução nos diz o seguinte. Então, vamos voltar um pouco o raciocínio do texto áureo. Vamos voltar um pouco aí o raciocínio do texto áureo. O texto áureo diz que os nossos lábios louvam a Deus. A verdade prática diz que nós praticamos nós praticamos o nosso verdadeiro louvor quando nós o crente oferece sacrifício pacífico a Deus quando pratica e semeia a paz. A paz. Qual é a paz? A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. Quando eu faço isso, eu ofereço sacrifício de louvor. Aí a nossa introdução nos traz aqui o entendimento seguinte: quando é que nós adoremos a Deus? Quando nós oferecemos ofertas pacíficas, quando nos apresentemos diante dele com o propósito de render-lhe graças por todas as bênçãos recebidas. Então, esse é um processo que nós louvemos. A introdução vem nos falar tudo a respeito do assunto, né? Muitas pessoas acabam apresentando diante de Deus e esquece de agradecer, mas pede muito, mas esquece de agradecer. Com tal atitude, honramos o Senhor com um culto racional, agradável e vivo. E nós conhecemos muito esses versículos que está nos referindo aqui a nossa introdução. Nas 5 ofertas prescritas no livro de Levítico, a mais excelente em voluntariedade era a pacífica, pois tinha como objetivo aprofundar a comunhão entre Israel e Deus. Israel e Deus. Esta oferta era uma oferta que era expressiva, por quê? Porque ela tinha o objetivo de aproximar a comunhão de Israel com Deus. Por quê? Qual é a comunhão que nós devemos ter com Deus para nos aproximar? Quando nós o adoramos, quando nós o agradecemos, quando nós somos gratos. Então esta oferta pacífica era a oferta de gratidão, né? A oferta de gratidão, oferta da paz, oferta de louvor.
sacrifício de louvor. É muito difícil, às vezes, vamos comentar aqui ao longo da nossa lição, às vezes é difícil a gente louvar, mas a Bíblia recomenda que nós temos que louvar a Deus em todo o tempo, tá certo? Vamos adiante. Ao aproximar-se do Senhor, como tal oferta, o crente do Antigo Testamento manifestava-lhe em palavras e gesto que o seu único almejo era agradecê-lo por todos os benefícios recebidos. Então, o único almejo do crente lá no Antigo Testamento era de agradecer por todos os benefícios recebidos. E aqui a lição nos traz aqui uma referência em Salmos de número 103, e o versículo 1 e o versículo 2, quando nos diz o seguinte: o salmista, ele escreve, ele diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é gratidão, amados. Isso é gratidão. O salmista está dizendo que o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ele diz: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. E tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Será que não temos esquecido dos benefícios que o Senhor tem feito para conosco? Segundo versículo do Salmo 103, quando ele fala que ele não esquece de nenhum dos seus benefícios. E o versículo 1, será que tudo que há em nós bendiga o santo nome de Cristo? Será que realmente nós não temos aí, estamos dentro realmente deste salmo? O salmista foi muito profundo quando escreveu o Salmo 103. Tá? Esse é um salmo de Davi, né? Esse é um dos salmos de Davi. Homem que realmente tinha gratidão a Deus pelos benefícios que o Senhor sempre fez para com ele. A gratidão, amados, não tem idade. Olha, essa setinha aí, quando diz, olha, a gratidão não tem idade. E aí esta imagem nos mostra aqui, ó, que a criança pode ser grato a Deus. A criança pode ter esta gratidão. E por que eu coloquei esta imagem de uma criança? Poderia ter colocado aqui uma imagem de Davi, né? Porque o texto fala de Davi, fala da gratidão de Davi. Mas eu busquei aqui o entendimento e trouxe uma imagem de uma criança. Por quê? Porque nós temos que ensinarmos as nossas crianças, né, ser grato a Deus. Ser grato a Deus. Desde o início, ser grato a Deus, né? Porque às vezes nós não ensinamos as crianças a ser grato a Deus. E aí quando cresce, nós queremos que eles gratificam, que eles louvam, que eles sejam pacíficos. Tá, mas ensinamos? Então nós temos que ensinar desde criança a criança ser grata a Deus. Tá certo? Muito bem. Agora nós já podemos avançar para o nosso primeiro tópico aqui da nossa aula. O nosso primeiro tópico vai falar sobre a excelência da oferta pacífica. A excelência da oferta pacífica. Aqui nós temos 3 subtópicos. Nós vamos falar sobre a oferta pacífica em si, né? Depois nós vamos falar dos tipos de ofertas pacíficas. E nós vamos falar do objetivo das ofertas pacíficas. Tá certo? Aqui, ó, oferta pacífica. Vamos estar lendo aqui. Os 2 sacrifícios mais antigos da história sagrada são o holocausto
e a oferta pacífica. Ambas as oferendas eram tidas às vezes como um único ofertório. Tá certo? A oferenda, para ser caracterizada como tal, deveria ser acompanhada de ações de graça. Nenhuma petição era admitida. Tá vendo? Naquele momento, o crente hebreu tinha como único desejo adorar e agradecer ao Senhor por todas as bênçãos, galardões e livramentos. Tá vendo? Aqui é o objetivo da oferta pacífica. Então, lá no Antigo Testamento eles tinham esse ritual da oferta, de oferecer o sacrifício pacífico, como caracterizando uma maneira de gratidão a Deus, oferecendo louvor, oferecendo aquelas ofertas pacíficas como meio de gratidão, de ser grato. E interessante que o texto nos diz que eles não tinham, não pediam nada. Nada era pedido ao Senhor neste ritual da oferta pacífica, porque a oferta era exclusivamente para adorar a Deus e agradecer. Adorar a Deus e agradecer pelas bênçãos e os galardões e os livramentos que o Senhor já tinha dado. Tá certo? Então, amados, aqui nos chama a atenção para que nós venhamos a ser grato, né? Porque, misericórdia, às vezes nos falta essa dádiva aqui, de sermos gratos a Deus por tantas coisas maravilhosas que o Senhor faz para conosco. Às vezes nós não somos gratos a Deus. Nos Salmos, as ofertas pacíficas manifestavam-se em louvores ao Senhor por todas as suas benignidades. Salmo 106, versículo 1. Como nos mostramos no Salmo 118 e o 136, o apóstolo Paulo ensina-nos a oferecer de forma contínua ação de graça a Deus. De forma contínua. A Bíblia diz que nós precisamos estar sempre orando sem cessar. Quando nós oramos, nós estamos aproximando o contato com Deus, que é o procedimento da nossa lição anterior, quando fala do processo de adoração. Mas na oferta pacífica também nós estamos adorando. Nós estamos adorando. E em 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, no versículo 18, o apóstolo Paulo nos traz esse ensinamento, essa reflexão, quando ele diz assim, olha, no versículo 18, ele diz assim, olha, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Tudo temos que dar graças. Tá certo? Se agirmos assim, jamais perderemos a comunhão, quer com Deus, quer com a igreja de Cristo, né? Porque o crente que ele agradece, ele é um crente alegre. Nada falta na sua vida, né? Ele é um crente que está sempre alegre. Um crente bom, de bem humor, bem humorado. Um crente bem humorado. Existem pessoas, amados, que tá do nosso lado, tá num culto, assenta do nosso lado e às vezes nem senta e levanta durante o culto, nem fala com as pessoas. Isso é um absurdo. Somos irmãos em Cristo, amados. Precisamos dessa comunhão.
comunhão com a igreja. Se eu não tenho comunhão com meu irmão, como é que eu vou ter comunhão com Deus? É bíblico isso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos adiante. Tem uns errinhos aqui de edição, mas vamos lá. Ó, tipos de ofertas pacíficas, segundo tópico aí. As ofertas pacíficas compreendem 3 modalidades ou fases. Por exemplo, ação de graça. Olha, na ação de graça, o crente hebreu oferecia-lhe bolos e coscorões asmos amassados com azeite. Os bolos feitos de flor de farinha tinham de ser fritos. Está lá em Levítico capítulo 7, versículo 12 ao 15. E aqui me chama a atenção, o que seria coscorões? Né? Coscorões era um tipo de bolo que era feito com farinha de trigo, né? Hoje é farinha de trigo, e ele era melado no açúcar, né? Hoje, lá em casa, por exemplo, a minha esposa sempre faz, e eu aprendi o nome desse bolo agora. A gente chama de bolinho de chuva, mas é esse coscorões bíblico aqui, né? Então era feito, né? Oferecia esse bolo amassado com azeite e asmos, quer dizer amargo, né? Como ação de graça, A carne que acompanhava o sacrifício pacífico deveria ser consumida no mesmo dia, Levítico 7,15. Os produtos trazidos a Deus vinham acompanhados de sacrifício de louvor. Já lemos esse versículo. É o texto áureo. Capítulo Hebreus 13:15. É assunto texto áureo. Tanto ontem quanto hoje, somos exortados a louvar e a enaltecer continuamente ao Senhor. Tá? Então nós somos realmente exortados, ensinados a louvar e enaltecer o nosso Deus. Precisamos colocar em prática isso, porque ensinados somos. Precisamos colocar em prática. As nossas igrejas ensinam, sim, que nós devemos ser gratos, mas precisamos colocar em prática a cada dia. Qual seria o outro? A outra fase do agradecimento era o voto. Olha, nos momentos de angústia, os filhos de Israel faziam votos ao Senhor, prometendo-lhe ofertas pacíficas. Olha, neste caso específico, o sacrifício poderia ser comido tanto no mesmo dia quanto no dia seguinte. No terceiro dia, porém, nada podia ser ingerido. O voto, por ser uma ação voluntária, requeria uma atitude igual, voluntária e amorosa. Vamos explicar? Muito bem. Olha, os filhos de Israel, quando eles estavam passando por alguns momentos de sacrifício, a Bíblia diz que eles faziam voto a Deus, para que Deus entrasse com providência e tirasse eles daquele sufoco. Conhecemos muito essas passagens, nós vemos lá na época dos juízes. A Bíblia diz que Israel passava por momentos de rebeldia, clamava a Deus, Deus enviava o livramento, não é? Pois é. E aí, eles faziam esses votos de adorar, de glorificar, de exaltar. Só que, quando passava a tempestade, Israel novamente entrava em declínio. Bendito seja o nome do Senhor. Aí o povo caía em decadência de novo. Deus novamente tinha misericórdia, mandava novamente o alívio para o povo. Não é difícil, não é diferente nos dias de hoje. Infelizmente, não é diferente nos dias de hoje. Muitos, na hora da angústia do sacrifício, fazem votos. E pior,
uma maioria acaba não cumprindo os votos. Bendito seja Deus. A Bíblia diz que é melhor que não vote do que votar e não cumprir. Tá certo? Muito bem. A oferta movida. Na última etapa, o adorador entregava a oferta pacífica ao sacerdote, que, seguindo o manual levítico, aspergia o sangue do sacrifício sobre o altar. Em seguida, queimava a gordura do animal. O peito era entregue a Arão e a seus filhos. No último ato de sacrifício, o sacerdote movia a parte mais excelente da oferenda perante o altar, o peito e a coxa. Louvado seja Deus. Então, amados, Levítico capítulo 7, versículo 31 ao 35. Está aqui, né, a terceira parte da oferta, que era chamado de oferta movida, onde o sacerdote queimava parte do animal, e parte do animal era do sacerdote, era de Arão e seus filhos, que eram os sacerdotes. Então, aquela parte que chamava a parte mais excelente, o peito e a coxa, era dada a eles, porque eles eram os sacerdotes do Senhor, né? Eles faziam parte deste sacrifício, e eles teriam que comer esse sacrifício, essa parte da oferenda, da oferta, no pior das hipóteses, até o dia seguinte. Não poderia passar mais que um dia esse sacrifício. Terceiro objetivo das ofertas pacíficas, terceiro subtópico aí. Como já dissemos, eram dois os objetivos das ofertas pacíficas. Tá certo? Qual era o objetivo? Primeiro objetivo, aprofundar a comunhão entre Deus e Israel, já comentamos. E o segundo objetivo era levar o ofertante a reconhecer que tudo quanto recebemos ou recebiam vem ou vinha do Senhor, porque dele é a terra e a sua plenitude. Então, amados, aqui o que é o objetivo? Qual era o objetivo? Aproximar a comunhão com Deus. Quando aproxima a comunhão com Deus, eu sou grato, eu agradeço. Eu não quero pedir, eu quero agradecer por tudo. Automaticamente, no meu agradecimento, a Bíblia diz que, lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 31, que quando eu busco o reino de Deus, o reino do céu e a sua justiça, Deus sabe muito bem do que eu preciso. E o que Ele faz? Ele acrescenta essas coisas na minha vida. Por quê? Porque eu soube agradecer. Eu soube agradecer. Eu soube ser grato. Louvado seja Deus. Agora já vamos avançando aqui para o nosso segundo tópico. Segundo tópico, nós vamos tratar sobre a oferta pacífica na história sagrada. E aqui nós também temos 3 subtópicos. Filhos. Jacó, filho de Isaac, vamos falar. A oferta de Jacó. Ana, mãe de Samuel. Vamos falar da oferta de Ana. E vamos falar de Davi, rei de Israel. Jacó, filho de Isaac. Exemplo de 3 pessoas que fizeram votos ao Senhor e foram plenamente atendidas. Quem são eles? Jacó, Ana e Davi. Olha a oferta de Jacó. Olha, Jacó, o que aconteceu? Quando fugia de Saul, seu irmão, Jacó fez um comovente voto ao Senhor. Olha, e depois de ter visto o céu aberto e os anjos de Deus subiam e desciam sobre uma escada que ligava a terra ao céu, prometeu ao Deus de seus pais. O que ele prometeu? Vamos ver? Ele diz: se Deus for comigo
e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu, em paz, tornar a casa de meus pais, o Senhor será o meu Deus. O Senhor será o meu Deus. A partir daí, o patriarca tornou-se um fiel e zeloso adorador. A partir daí ele tornou um fiel e zeloso adorador. Conhecemos a história. Então vamos voltar aqui para explicar esse tópico. Olha que pedido bastante ousado. E eu gosto de homens ousados na presença de Deus. Eu gosto de homens que busquem a Deus, que lê Bíblia, homens que conhecem Deus. Isso é magnífico isso. Você interpretar um texto assim, pedir a revelação do Espírito Santo e você vê a clareza do texto na sua frente, porque o Espírito Santo está mostrando. Olha, irmãos, se você ler o nosso texto áureo e a cada momento que nós estamos falando do texto áureo. Nós estamos falando do texto áureo. Estamos falando da paz, da oferta de paz. Olha que pedido ousado. Ele diz assim, se Deus for comigo e me der nesta viagem, e me guardar nesta viagem que faço. Olha, e me der pão para comer, veste para vestir, eu em paz tornar a casa de meus pais. O mais importante aqui, ele precisava voltar à casa dos seus pais. Mas ele voltar de qualquer jeito, não. Ele quer voltar em paz. Em paz. Louvado seja o nome do Senhor. Como é maravilhoso termos paz. Termos paz uns com os outros. O Senhor nos fala na sua palavra. Paz, eles querem ter paz, tornar em paz. Tornar em paz. Uns com os outros. O Senhor será o meu Deus. É isso que ele quis, isso que ele disse. Olha, Senhor, o Senhor vai me dar tudo isso. Eu nunca mais te deixarei. Nunca te deixarei. O Senhor será o meu Deus. O Senhor será o meu Deus. Aí nós vemos aí, conhecemos a história, na qual ele fez travesseiro ali, dormiu e teve esse sonho. Foi quando ele viu a escada e conhecemos a história. Vamos avante. E Ana, segundo tópico, Ana, mãe de Samuel. O que aconteceu com Ana? Afligida por sua rival, porque não dava filhos a Eucana, seu marido, a desolada Ana fez este voto ao Senhor. Olha o outro voto. Ousado, né? Ousado. Eu gosto de povo ousado, povo de Deus que tem ousadia, que desafia aquilo que a inexistência. Porque pela fé ela existe. Aquilo que está sendo desafiado, pela fé existe, porque é bíblico. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos e a certeza daquilo que se espera. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, ela diz: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva dares um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha.
Aleluia! Louvado seja Deus. Olha aqui, olha que voto, olha que pedido ousado. Nós vemos aqui que ela se desmancha na presença de Deus. A Bíblia diz que ela estava com um clamor, que só no seu coração, que o Senhor contemplava, só o coração dela, porque nem o sacerdote Eli, que era o seu pastor, digamos assim, teve ela como, interpretou ela como embriagada, mas o Senhor contempla o coração do aflito. Bendito seja Deus. E ela faz um voto ousado que ela pede um filho. Ela pede um filho o quê? Um filho homem. Ela quer um homem. Ela não quer um filho qualquer. Ela quer um filho homem. Não é que mulher qualquer, não. Não é nesse sentido, não. Mas ela é no sentido que ela colocou uma condição. Ela falou: e o Senhor me der um filho homem, eu te darei. Por quê? Está escrito a palavra homem? Não está. Mas varão é do sexo masculino. Senão ela falava varoa. Tá certo? Ele falou varão. Um filho varão. Então, um filho homem. Eu o darei por todos os dias da sua vida. Se o Senhor me der, eu te devolvo. Mas eu quero limpar. Eu quero arrancar esse opróbio da minha rival. Esta vergonha que eu tenho passado diante da sociedade por ser estéril. Mas o Senhor pode tirar a minha esterilidade. Louvado seja Deus. Eu posso estar falando nesta aula para pessoas na condição de Ana. Eu posso estar falando para pessoas na condição de Ana nesta hora. Mas Deus pode tirar a tua esterilidade. Eu não sei qual é a esterilidade que pode estar. Você que ouve, você que vai assistir esta aula, onde esta aula possa atingir. Não sei qual é a tua esterilidade. Eu não sei se realmente é a esterilidade do ventre, ou se é a esterilidade de alguém que você está orando há tanto tempo para ser salvo e ainda não foi. Mas a Bíblia diz que tudo tem seu tempo. Continue orando, continue buscando, continue adorando, continue oferecendo as tuas ofertas pacíficas ao Senhor, continua distribuindo paz, continua com os teus lábios de paz, porque Ele é fiel para realizar aquilo que Ele promete. Louvado seja Deus. Após haver desmamado a Samuel, entregou-o ao Senhor, cumprindo a ordenança quanto ao sacrifício pacífico que ela fez. Tá? Olha, essa imagem mostrando, agora, depois do procedimento de ter desmamado o menino, ela leva o menino para o santo templo e entrega nas mãos de Eli. Louvado seja Deus. Entrega a Eli. Entrega Samuel ao sacerdote Eli. E aí nós conhecemos a história deste grande homem de Deus, que foi Samuel. Né? Vamos adiante. Davi, rei de Israel. Pelo que observamos nos Salmos, Davi foi o homem que em todo Israel mais sacrifício pacífico apresentou ao Senhor. Salmo 22, 25, Salmo 56, 12, Salmo 61, versículo 5 e o 8. Aliás, os seus cânticos já são em si mesmo um sacrifício pacífico ao Senhor. Não é? Nós já demos algum exemplo aqui no Salmo 103, Salmo 118, Salmo 136, né? Nós vemos aí. Muitos são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todos. Olha, quer um cântico melhor que esse? Salmo 34, versículo 19. O sacrifício dos justos são muitos,
Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor livra, o Senhor livra. Não vamos ficar aqui reclamando das nossas aflições. Sabe por quê? Porque o Senhor livra de alguns. Não, o Senhor não livra de alguns. O Senhor livra de todos. Bendito seja Deus. Então, isso é maravilhoso, irmãos. Muito bem. Vamos agora já passar para o nosso terceiro tópico da nossa lição. Nós vamos falar sobre a oferta pacífica na vida diária. Olha, aqui também nós temos 3 subtópicos. Nós vamos falar sobre a consagração incondicional, sacrifício de louvor e adoração contínua. Condição incondicional. Consagração incondicional. De que modo apresentemos hoje o nosso sacrifício pacífico ao Senhor? Há 3 maneiras. Aqui está fazendo uma pergunta e aí está dando uma resposta, né? Uma resposta, uma pré-resposta. Há 3 maneiras de quê? De apresentarmos sacrifícios pacíficos ao Senhor. Fazendo a resposta a inversa agora. De que modo apresentamos hoje nosso sacrifício ao Senhor? É uma resposta. Aí a resposta na condição inversa. Há 3 maneiras de apresentarmos nosso sacrifício pacífico ao Senhor. Tá? Então, há 3 maneiras. Qual a primeira maneira? Consagrando-nos a nós mesmos. Consagrando a nós mesmos. Uma vida consagrada. Né? Segunda resposta, segunda maneira. Perseverando em sacrifício de louvor. Né? Agradecendo, amados, a todo tempo. Agradecendo ao Senhor. Ser grato ao Senhor. Em todo tempo. Todo tempo. E a terceira, adorando a Deus em todo o tempo. Né? Adorando a Deus. Sempre adorar. Glorificar. Não murmurar. Agradecer. Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é excelente. Ele é que nos dá a vida. Ele que tira a vida. Ele que restaura. Ele que nos dá o alimento. Ele que provê o pão de cada dia na nossa casa, na nossa vida, para nossa família. Ele é Deus. O melhor sacrifício que um crente pode oferecer ao Senhor é apresentar a si mesmo a Deus. Apresentar a si mesmo a Deus. Romanos capítulo 12 e o versículo 1, quando diz que nós devemos apresentar a Deus em sacrifício. Né? Em sacrifício. Como que é esse sacrifício, amado? Sacrifício. Olha, Romanos capítulo de número 12 e o versículo de número 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Né? Então, é desta maneira que temos que apresentar. Neste momento, nossa oferenda é, além de pacífica, amorosa e plena de serviços. A partir deste momento, começamos a experimentar as excelências da vontade de Deus. Né? É o que eu acabei de falar há pouco tempo, sobre Mateus capítulo 6, versículo 31, que a partir do momento que eu busco o reino e a justiça, aí eu busquei a excelência de Deus. Aí Deus sabe, pela sua onisciência, Ele sabe do que preciso. E a vontade dele é de derramar as bênçãos sobre as nossas vidas. Paulo considerava ser uma libação oferecida ao Senhor Jesus. Né? Ele disse que ele se derrama na presença, ele se derramava, ele se derrama, fazia o sacrifício de libação, ele próprio se derrama na presença de Deus. Louvado seja Deus. Segundo tópico aí, segundo subtópico, sacrifício de louvor. Fazemos um sacrifício de louvor quando cumprimos plenamente a vontade de Deus. Né? Assunto do nosso texto áureo. Hebreus 13:15, assunto do nosso texto áureo.
Porquanto, quando cumprimos a vontade divina, apesar das circunstâncias adversas que nos cercam, oferecemos-lhe o mais excelente sacrifício de louvor. Quando nós cumprimos a vontade divina. Mas para que a cumpramos, é imprescindível apresentemos diante de Deus como um espírito quebrantado e ansioso por Ele, né? Para que venhamos a apresentar o Senhor, a vontade divina, apesar das todas as circunstâncias, nós precisamos nos ter um espírito aquebrantado. Espírito aquebrantado, tá certo? A adoração contínua. Olha, Paulo e Silas, quando presos, cantavam e adoravam a Deus, oferecendo-lhe um sacrifício que, além de pacífico, era profundamente redentor. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25 ao 31. Olha, por isso o apóstolo recomenda-nos a louvar continuamente a Deus, Efésios 5:19 e Colossenses capítulo 2, versículo 16. Tá certo? Muito bem. Já podemos concluir a nossa aula de hoje dizendo o seguinte: a oferta de maior relevância é o nosso próprio ser. Né? É profundo isso? Não é? A oferta de maior relevância é o nosso próprio ser. Por quê? Porque o próprio versículo 12, capítulo 12, versículo 1 de Romanos diz que quando nós temos que apresentar a Deus o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto com raciocínio, que é o culto racional. Então o nosso próprio ser, a maior oferta é essa, o nosso próprio ser, né? Apresentando-nos, pois, continuamente diante do Senhor com ofertas voluntárias, para que a nossa vida seja um sacrifício pacífico ao Deus único e verdadeiro. Novamente, o capítulo de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Tá certo, amados? Isso é ofertas pacíficas. Isso é oferta pacífica. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos guie e nos guarde e nos dê uma semana maravilhosa na sua presença. Pela primeira vez eu acredito que tem mais de 6 meses que pela primeira vez eu estou postando esta aula com bastante tempo. Então eu espero que os amados irmãos leiam bastante, vai ter bastante tempo para ler esta mensagem, para buscar entendimento, buscar nas referências bíblicas aí, preparar a sua aula para no próximo domingo estar na sua classe aí com seus alunos, explanando e nos dando esta honra de estar assistindo este vídeo, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Amém?